Olá, boa noite. Reabri a live. A convidada veio que ela está com certa dificuldade de. Pronto, vou fazer o convite agora novamente, Sulamita. E aí, tudo ok? Tudo certinho? Todo mundo está me ouvindo e com a imagem boa? Diz aí. Sulamita, você não está conseguindo entrar, é isso? Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Convite feito, você só tem que aceitar, tá? Você está ouvindo e vendo bem, né? Mas não consegue entrar. Eu fiz o convite. Você sabe onde é que aceita o convite? Não aceitar? Deixa eu ver aqui. Fazer de novo, tá? Pronto. Convidei de novo. Se você não conseguir agora, eu vou dar prosseguimento à live. Pode ser? Dá um sinal para mim, diz alguma coisa. Pronto. Agora está entrando. Agora, está me vendo e ouvindo? Gente, boa noite, boa Boa noite. noite. Tá me ouvindo? Estou ouvindo e vendo bem. Gente, eu acho que agora vai dar certo. É, Não é tudo bem. possível. Tudo Boa bem. noite, Então, assim, desculpa, eu eu sempre tinha me falado aqui. atrapalho. Eu me apresentei já, né? Mas novamente, como eu reabri a live, meu nome é Djalma Santos, eu sou professor de formação, sou Master Coach, mentor na área de desenvolvimento pessoal, de crescimento de negócios de pessoas, sou palestrante e treinador. E é um prazer estar falando essa noite com minha amiga, professora Sulamita, que eu gostaria que ela falasse e apresentasse um pouco também. E logo após eu apresento a temática. Boa noite, minha gente. É um prazer imenso estar aqui com você, Djalma. É um prazer estar aqui com todas as pessoas que estão também nos honrando, né, com a sua presença no dia de hoje. Bem, meu nome é Sulamita Lima, sou professora, sou formada em letras e em direito, sou psicopedagoga, sou também, eu sou mentora, eu sou neurocientista, sou linguista, né? E trabalho há mais de 25 anos como educadora. Tenho uma experiência aí bem significativa, né, na área da educação. Legal. Estou muito feliz de estar aqui com você, Djalma. Eu também sou muito feliz E com todo e mundo que está presente aqui na live. você está vendo a minha imagem e o meu som bom? Tudo ótimo. Tudo Para mim ótimo. está tudo Então, vamos lá. ótimo. Então, o tema da Deixa nossa eu live mandar aqui hoje uns aviãozinhos enquanto você vai falando o tema da live. é isso, a arte de ouvir e o poder da escutativa. Então, assim, vamos falar um pouco sobre um dos maiores diferenciais da comunicação, que é exatamente a arte de ouvir, a nossa capacidade de exercitar essa coisa tão importante, que é o ouvir, né, e se posicionar da forma como deve ser posicionado. O conteúdo é um conteúdo riquíssimo, um conteúdo que vai ficar gravado no Instagram, que todo mundo vai ter acesso depois, e no final, quem participar dessa live até o final vai ganhar um presente que eu vou dar, tá? Então, assim, se você melhora a tua escuta e ela se torna escutativa, você melhora seus relacionamentos, concorda comigo? Se você melhora seus relacionamentos, sua liderança fica mais forte e seus resultados crescem bastante. Não é isso, amigo? Com certeza, com toda certeza. Vou já também começar a falar um pouquinho sobre essa questão, porque as pessoas entendem que a comunicação ela acontece apenas no falar, não é? E a comunicação, na verdade, ela acontece, ela se faz a partir de sons e silêncios.
né? E aí é onde entra a questão da escuta ativa. Isso, perfeito. Esse é o melhor conceito, né? Agora, eu vou levantando algumas questões aqui e a professora Sulamita ela vai abordando os temas, se ela quiser levantar também, eu também vou respondendo. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão participando dessa live. Quem puder escrever, eu vou ficar muito feliz de ler isso que você vai escrever aí, tá? Se você não puder escrever, não tem problema. Anota no teu caderninho. É importante participar de uma live anotando, porque são conteúdos realmente diferentes, conteúdos que fazem a diferença na vida da gente. E eu pergunto, por que será que ouvir é tão difícil, hein, gente? Por que será que ouvir é tão difícil? Eu vou enumerar algumas coisas aqui e eu gostaria que a professora Sulamita comentasse em cima disso e se colocasse em cima disso. E vocês que estão nessa live estão convidados a ser partícipe conosco, né? E fazer jus a esse presente. Fantástico, eu vou dar no final, tá? Difícil. Porque, na verdade, a mente da gente não para. Os pensamentos, eles giram o tempo inteiro. Eles são rápidos na nossa mente, né? A falta de presença, quando você está falando com uma pessoa, estamos sempre acelerados, reagindo, naquela atitude reativa na frente do outro, ao ouvir, né? Nós temos um egocentrismo natural que acontece com as pessoas, que é a tendência de colocar a sua história no centro da conversa. É como se tudo que você dissesse é o que é de mais importante e o mais sábio, né? A questão do... Um exemplo claro. Quantas vezes você já interrompeu alguém achando que já sabia o final da frase do que ele ia falar? Quantas vezes você já interrompeu uma pessoa como que diz assim, eu já sei o que ele vai falar? Né, Sulamita? Não é por aí. Essas são algumas das dificuldades para se ter uma escuta realmente ativa. É sim, porque nós temos uma necessidade muito grande, né, de falar, mas nós somos ansiosos em relação a ouvir o outro, principalmente quando o outro tem uma comunicação um pouco diferente da gente, um ritmo diferente do nosso. Então a gente fica naquela ansiedade de interromper, porque nós estamos ouvindo, mas ouvindo para responder. Nós não estamos ouvindo de forma genuína. Nós não estamos ouvindo dando atenção ao outro. Nós estamos ouvindo, mas já formulando as nossas respostas, né? E isso acontece porque, apesar de termos apenas uma boca e dois ouvidos, parece que nós entendemos que a nossa boca deve ter uma função maior do que os nossos ouvidos têm, não é verdade? Isso. Então, assim, a gente termina ficando nessa ânsia de falar sem deixar o outro, interrompendo. E isso é muito difícil. E uma comunicação, para ela ser boa de fato, ela precisa ser uma comunicação respeitosa, não é? E na hora que você não está respeitando o ritmo do outro, né, você não está tendo uma boa comunicação. A comunicação ela não está se fazendo ali, naquele momento. Perfeito. Então, vocês concordam comigo que esse tipo de comunicação, ao invés de ser uma comunicação, ao invés de ser uma coisa ativa, ela é reativa? Ou seja, você está elaborando a resposta para dar para o outro sem presença, sem estar de presença, sem você nem ouvir muitas vezes. Muitas vezes você não está ouvindo o que o outro fala. E muitas vezes você está ouvindo, mas não está compreendendo. E o pior de tudo, às vezes você não está ouvindo, não está compreendendo e já está elaborando a resposta daquilo que você nem entendeu. Isso daí se chama relacionamento totalmente deformado, né? Isso acontece nos relacionamentos, isso acontece nos negócios, isso acontece nas vendas, isso acontece onde tiver dois seres humanos comunicando. Isso. Então, você tem que observar as suas emoções, é isso que a professora Sulamita colocou agora. Você tem que observar as pausas, a linguagem corporal do outro, que fala muito mais, comunica muito mais do que a verbal. Aliás, 80% da comunicação é feita pela corporal,
né? Porque ela comunica através dos gestos, das intenções gestuais, da forma de você se posicionar, da tua atitude. E você precisa dar sinais de presença, de que você está ali, isso que ela falou. Você tem que respeitar. Respeitar o outro é você estar presente. Imagina só, você pensa nesse cenário. Você conversando com uma pessoa e ela olhando para o outro lado. Ou você conversando com uma pessoa e ela está pensando em mil coisas, menos naquilo que você fala. Pior de tudo, você está conversando com uma pessoa e ela está com o celular na mão, olhando o celular, não é, professora? Exatamente. Eu trouxe aqui algumas dicas, né, de como praticar essa comunicação ativa. Aí a gente pode já ir Isso. pensando sobre isso, porque, veja, uma boa comunicação, ela tem que ser feita a partir da intenção. Tudo que nós fazemos, na verdade, nós temos que ter uma intencionalidade para isso, né? E assim também é na comunicação. E a comunicação é muito mais o que o outro entende do que aquilo que você fala. E aí entra todas essas questões que você falou, Djalma, né? E uma delas, como elemento da boa comunicação, é a escutativa, né? Nós precisamos falar com clareza, com objetividade, nós precisamos ter empatia, nós precisamos nos adaptar ao contexto comunicativo, nós precisamos prestar atenção nessa comunicação não verbal que você falou agora. Nós precisamos, sim, né, ter muito cuidado, muita atenção e exercer essa comunicação assertiva. Nós precisamos colocar na nossa comunicação o autoconhecimento. E a escuta ativa está aí como esse elemento super importante para essa boa comunicação. E dentro dessa questão da escuta ativa, nós temos algumas práticas, né, que nós podemos começar a executar de verdade para ter uma conexão com o outro, não é? Porque, assim, a escuta ativa é você prestar atenção no que o outro diz, né? E não apenas responder, mas procurar entender a perspectiva do outro, né? Mostrar ao outro o que foi que compreendeu, mostrar ao outro a sua atenção voltada para ele, mesmo que você discorde daquilo que está sendo dito, mas você precisa demonstrar atenção. E aí, como uma primeira dica, né, que eu trouxe aqui para vocês, é a questão de manter o contato visual. É muito importante na conversa, né, você manter o contato visual enquanto o outro fala. Mas não é aquele contato visual assim, vidrado na pessoa, de forma que a pessoa se sinta muitas vezes assim, intimidada ou se sinta desconfortável, não. Mas é um olhar, né, um contato visual que demora, que está ali, de fato, prestando atenção em cada movimento que a pessoa está fazendo. Então, vamos dizer assim, a primeira dica que eu tenho a dar hoje aqui para vocês é essa. A gente tem que Legal. manter o contato visual na hora que nós estamos conversando com a outra pessoa. Perfeito. 10. Vejam só, quanto valem essas dicas que a professora Solida está colocando para nós? Vale ouro, né? Desde que eu tenho isso muito claro, eu sou professor por muitos anos e trabalho com pessoas por muitos anos, e eu digo sempre o seguinte, de nada vale um treinamento, de nada vale uma live, de nada vale um workshop, de nada vale isso se você não põe em prática, né? Então, nosso objetivo hoje aqui é que você saia diferente dessa live, da forma que entrou, do ponto de vista das informações. Do mudar alguma coisa na sua vida é por conta de você mesmo, fazer e executar. E eu gostaria de dar boa noite a todos que estão entrando, muita gente está entrando. Meu filho Boa acabou de entrar noite, aí, minha o Hugo gente. Boa Nunes, noite. na nossa live. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É muita gente entrando
Então, todos se sintam abraçados por nós dois e bem-vindos, né? Então, o que a professora Solonita colocou é uma coisa muito importante, que é o estado de presença, né? É a postura de respeito que a gente tem que ter quando se conversa com outra pessoa. É uma coisa que eu costumo chamar de silêncio intencional. Você está em silêncio, ouvindo o outro, mas com intencionalidade. Qual é a intencionalidade? De interagir, de compreender o que ele fala, para de elaborar na cabeça, para de pensar o tempo inteiro e deixa para responder quando você compreender de verdade aquilo que o outro está comunicando. Então, tem algumas coisas que, diga que eu gosto, eu também queria dar uma dica interessante. Quando você estiver nessa postura, nessa atitude de escutativa, de respeito, quando a pessoa termina, você faz entender. A pessoa se sente valorizada. Né? Entender. Você quis dizer isso, isso e isso. Ou seja, você repete aquilo que ela disse. Por quê? Porque ela percebeu que você ouviu e você compreendeu. Então, são coisas que melhoram e aprofundam o relacionamento, inclusive. Perfeito. Não é? E aí é interessante, você faz a pergunta para você mesmo, né, depois, como eu me senti, minha nova atitude, meu novo comportamento, né? Nisso tudo, o que é importante para mim, o que melhora, faz isso como um teste de uma semana. De uma semana, pega assim uma semana inteira de 7 dias, muda a tua atitude, pega um caderninho de bolsa e uma caneta e vai anotando cada coisa nas tuas conversas, e no final de uma semana você vai ver a diferença e a grandiosidade que é aquilo que você fez e mudou, né, professor? Exatamente. Perfeito, perfeito, John. Uma outra dica que eu gostaria de dar aqui é conversar com o outro, prestando atenção, ouvindo, mas sem julgamento, não é? Às vezes nós estamos olhando para o outro, nós estamos em silêncio, mas a nossa mente está ali, ó, trabalhando, julgando, não é? Então, É, assim, a dica, mais uma dica hoje é essa, é evitar julgamentos. eu sou mentor, professora, sou mentor e sou coach na área de imagem pessoal transformada. E eu digo, como eu disse, quando nós tivemos uma primeira conversa, de que a tua imagem ela chega muito antes, muito primeiro do que a tua fala. E a tendência das pessoas é julgar. No ato da comunicação, no ato da escuta, que é o que nós estamos falando aqui, as pessoas estão julgando. E, de acordo com o seu critério, elas dão mais ou menos atenção. Não dá atenção igual para todas as pessoas. Eu gostaria de deixar uma frase aqui, Sueli, e que ela fosse alcunhada, e que vocês anotassem. E quem colocar ela, quando terminar essa live, no meu Instagram, ela vai falar do dela, eu vou falar do meu no final. Colocar no nosso Instagram essa frase, eu vou dar para vocês 1 hora de mentoria gratuita. Já antecipei o presente que eu ia dar. O presente, Então, perfeito. anota bem a frase que eu quero que vocês coloquem lá e coloquem para a vida de vocês. Escutar, preste bem atenção, escutar é oferecer presença e não respostas. E não respostas. Exatamente. Escutar é oferecer presença, é estado de presença, não é apenas responder, né, professor? E veja, quando nós estamos assim, prestando atenção no outro, sem estar ouvindo efetivamente o que o outro diz, quando a gente está julgando o outro, né, automaticamente nós fechamos a nossa mente para entender aquilo que a pessoa está falando. Fechamos a nossa mente para entender a perspectiva do outro, né? Isso. E aí, veja, a comunicação, ela, na sua origem, né? A palavra comunicação, ela quer dizer partilha, divisão, tornar comum. Então, se eu fecho minha mente para o outro, porque eu estou muito preocupada em julgar aquilo que eu estou vendo, sem estar nem prestando atenção, então, se eu fecho a minha mente, eu não estou dividindo com o outro, não é verdade? Então, eu não Isso. estou exercendo aí a comunicação.
Não é isso? E tem um erro também, que a questão do julgamento, mas tem a questão da interrupção. Né? As pessoas estão falando com uma com a outra, e de repente, a que, digamos assim, está ouvindo, ela interrompe antes do tempo. Ela não escuta, ela não compreende, ela não tem o silêncio inteligente de compreender aquilo e ela interrompe. É outro erro muito que você precisa começar a exercitar. Não interrompe, deixa a pessoa falar. Né? Outro erro, professora, que acontece muito, principalmente com as pessoas que são muito, um ego muito alto, que se acha muito acima do outro, né? É dar conselhos que não são solicitados. Olha, a Isso. coisa pior que existe é uma pessoa não te pedir determinado tipo de conselho e você está falando de tuas verdades, falando de teus conselhos. Você pode falar do teu conhecimento, você pode falar daquilo que você sabe, quando o outro realmente necessita, quando o outro precisa e quando o outro pede. Aí você está fazendo uma coisa natural, né? Minimizar o sentimento do outro. Ver que coisa mais grave na comunicação. E quantas Verdade. vezes que acontece, né? Isso é muito Muitas, sério. muitas vezes. É, veja, eu vou dar um exemplo até pessoal. Quem me conhece já há um bom tempo, e quem está me conhecendo hoje, agora nesse momento, deve perceber que a minha linguagem é muito calma, muito tranquila. Eu procuro, assim, falar sem agitação. E muitas vezes eu já passei por situações do tipo que você está dizendo aí, Djalma. Essa situação de ser interrompida, né? Essa situação das pessoas tentarem completar aquilo que eu estou querendo dizer e presumir o que eu estou querendo dizer, não é? Porque isso aí muitas vezes é pior. Você está indo por uma linha de raciocínio e chega a pessoa diz uma coisa que você não estava nem pensando em dizer, e aí você muitas vezes quebra ali o seu raciocínio, você tem que reestruturar a sua fala, e isso é muito desagradável. É muito Muito. desagradável você lidar com essa situação. Desagradável para quem está sendo interrompido, né? Porque o outro tem urgência que desnecessária, não é isso? E Isso. desagradável também porque na hora que houve essa quebra na comunicação, as pessoas já se fecham, já recuam, então a comunicação ela já não acontece da forma que Não, deveria. e Entendeu? até porque é de um desrespeito, é de uma prepotência total. Né? Você julgar ou você já querer falar suas verdades para o outro, isso é muito prepotente. Né? É preciso que a gente tenha humildade. E a capacidade de ouvir está nisso também, a sabedoria está nisso aí. Eu vou falar, eu gosto muito de frases que transformam a tua vida. Frases, se você anotar, inclusive essa eu coloquei no meu Instagram, né? Eu já vou aproveitar e falar qual o meu e você vai falar o seu assim que eu terminar de falar. O meu Instagram é muito simples, é Djalma Santos Coach. Djalma Santos Coach. Anota, entra lá depois, o seu é O meu é Sulamita com 2 T's, Lima, underline Lotus com 2 T's também. com Eu dois vou T's. colocar aqui nos comentários, porque às vezes confundo essa questão do Sulamita com 2 T's, Lima, é É, junto, é separado, como é. Mas aí eu vou colocar aqui no comentário. muito bem colocado. O meu é arroba Djalma é demudo, né? DJALMA Santos, coach. É bom colocar nos COACH, comentários coach. também. Arroba Djalma Santos. Pronto. Então, assim, a frase que eu vou colocar, anotem, eu coloquei no Instagram, se alguém entrar lá, verá, com certeza. Vejam bem, preste bem atenção. Quem não sabe ouvir isso tudo que a professora falou agora há pouco, quem não sabe ouvir, cria conflitos. Concordam comigo? Quem aprende a ouvir evita conflitos. A pergunta que eu faço para vocês, não sei qual o corajoso que vai digitar aí, é dizer o seguinte: você prefere criar conflitos ou não? Se você prefere evitar os conflitos, aprenda a ouvir.
Aprenda a ouvir as pessoas com calma, com tranquilidade, né, professor? Exatamente. A paciência é uma das principais virtudes, não é? Isso. Nós temos que exercitar ela e nós temos que entender que as pessoas são diferentes. Eu tenho paciência, eu tenho respeito de ouvir pessoas que têm um ritmo diferente do meu, pessoas que são mais falantes, pessoas que são mais rápidas na sua fala, mais rápidas no seu raciocínio. Mas por que as pessoas não podem exercitar a paciência para me ouvir e para me respeitar na minha forma de ser? Então, acho que o importante, e sempre vai ser mais precioso, é o respeito às diferenças. As pessoas são diferentes. Nós temos em cada mão 5 dedos e eles não são iguais, mas todos eles têm a sua utilidade, não é verdade? Isso, é verdade. Nós não Você vamos querer acredita? Eu ficar gostaria de falar sem disso. Ah, certo, um desculpa, pode deles, continuar. não é? Nós não É, vamos querer perder um dedo, porque isso, ele é diferente dos demais. Todos têm a isso, sua utilidade. perfeito. Eu gostaria de falar de 6 benefícios da escutativa. Quem gostaria de ouvir? 6 benefícios. É interessante você saber escutar, mas a primeira coisa de benefício que você tem com esse tipo de escuta é construir a confiança. Isso que nós falamos agora há pouco. A segunda coisa é aproximar mais as pessoas. Você concorda comigo que isso aproxima mais as pessoas? O terceiro benefício, melhora as decisões. Por que melhora as decisões? Porque você escuta, compreende, toma decisões, muitas vezes em conjunto, muito mais assertiva, com muito mais equilíbrio, decisões corretas. Né? E o quarto benefício, reduz mal-entendidos. Naturalmente, isso que ela falou no exemplo do que, é que acontece com ela, fortalece a tua liderança. Um líder se faz pela atitude e pelo comportamento. Aliás, eu estou preparando uma live em que eu vou falar depois, são os diversos tipos, os vários tipos de lideranças. Lideranças nos negócios e lideranças na vida. Né? E o sexto e último benefício aumenta a inteligência emocional, que é o meu tema, minha paixão, de amor que eu gosto de falar. Aumenta a inteligência emocional, a capacidade de você dar comando às suas emoções. A inteligência emocional, a capacidade de você reagir positivamente às circunstâncias da vida. É você, de repente, ser xingado no trânsito e você não responder na mesma altura, aliás, em altura nenhuma. Então, esses 6 benefícios em si, eles já são super válidos para que a gente realmente entenda que a escutativa é necessária. Não é? Perfeito. Gostei muito assim dessa lista de benefícios. Esses são os principais, não é? Isso. Existem outros benefícios nessa questão da escuta ativa, e aí eu também vou puxar a brasa para minha sardinha e vou falar da questão do autoconhecimento. Veja, na hora que você está ali, em silêncio, está ouvindo o outro, não está julgando, você está reconhecendo os sinais, né, que são não verbais que a pessoa está dando, tudo aquilo que a pessoa está ali dividindo com você naquele contexto comunicativo, vai fazer com que depois você reflita e você comece, inclusive, a enxergar coisas em você que você antes não conseguia perceber. Então, essa questão do autoconhecimento também é um benefício que você pode ter na hora que você para ouvir o outro, prestando bastante atenção. Quando você se autoconhece, você começa a construir inteligência emocional.
Quando você se Perfeito. autoconhece, eleva a sua autoestima, você começa a entender. Eu vou dar um exemplo aqui de um cliente, Sulamita, interessante. Preste bem atenção. Outro dia, alguém me procurou só para desabafar. E sem interromper, sem tentar resolver a questão, só ouvir. Ouvir, ouvir. No final, ela se virou para mim e disse: muito obrigado. Eu só precisava ser entendido. Escutar é mais poderoso que responder. Essa é a conclusão que eu cheguei. Quantas pessoas que querem só falar com você e você não permite, né? Então, Veja, assim, diga. não pode concluir. Não, pode falar. Veja, essa questão que você levantou agora me fez, assim, pensar em algo que eu já estou refletindo já há algum tempo. Ouvir ativamente tem, de fato, um poder muito grande. Você equilibra as suas emoções, você responde de forma menos reativa, você exercita aí a sua inteligência emocional, não é? Mas eu tenho pensado da seguinte forma: existem pessoas que são muito boas ouvintes. Mas essas pessoas que são boas ouvintes também precisam, em um dado momento, serem ouvidas, não é? E às vezes a gente não lembra disso. Quando a gente encontra uma pessoa que sabe ouvir, que consegue ouvir a gente, e que a gente se sente assim acolhido naquele momento, a gente esquece que aquela pessoa também, em um dado momento, precisa ser ouvida. E aí alguns conflitos acontecem, porque na hora que aquela pessoa que é uma boa ouvinte não está bem, porque aqui nós temos que analisar os dois lados. Ah, como é difícil as pessoas entenderem isso. E aí entra naquela história que todo mundo tem falado aí, que já virou quase que um disco arranhado, mas que é uma verdade que precisa ser dita aqui. E é a questão do não. Quando você diz que não está bem, quando você diz que não pode, quando você diz que não quer, e você é aquela pessoa que sempre ouviu, sempre acolheu, aí as pessoas estranham. Aí as pessoas dizem: nossa, por que é que hoje ela está desse jeito? Né? Esquecem que o bom ouvinte, o que pratica a escuta ativa, também é um ser humano e que em alguns momentos ele também precisa daquele acolhimento que ele muitas Isso, vezes deu. isso. E aí eu sei que a live não era nem... O tema da live não é esse, mas eu acho que a gente precisa colocar isso como algo importante também, né? Digamos que seria um tema A fantástico de fazer pessoa, uma live, né? a pessoa, Seria um pois tema é, uma fantástico, próxima, né? Numa próxima né? a gente destrincha mais isso. Porque a Mas é expectativa que se cria de você, né? exatamente, exatamente. Expectativa. E a expectativa muito em cima de um super-homem, ou de uma super-mulher, uma pessoa que não é falível, uma pessoa que não é vulnerável. E a maior lição de força se chama vulnerabilidade. Aliás, eu estou lendo um livro agora que eu aconselho que você leia, né? Poder, o poder de você não ser perfeito, você ser vulnerável, você entender a você mesmo, né? No exemplo que eu dei anteriormente, eu gostaria que vocês fizessem um exercício. Pega aí um dia da semana, e ouve alguém com atenção sem interromper. E começa a observar as mudanças, começa a observar o que aquilo acontece. Isso vai te dar poder, um superpoder à comunicação.
Então, assim, a qualidade de vida nossa, ela melhora quando a qualidade da escuta melhora. Entre tantas outras coisas, a qualidade de vida melhora entre tantas outras coisas, também na questão da escuta ativa, não é? E veja, o fato de você estar ali ouvindo, obviamente, não quer dizer que você não vai falar, né? Senão não é uma conversa, não é um diálogo, né? Então, Isso. assim, mas na hora que você vai falar, na hora que você é, decide se colocar naquele contexto, você tem que fazer perguntas, né? Perguntas que demonstrem aí o seu interesse naquela conversa, que demonstrem seu interesse naquilo que está sendo dito pela pessoa e façam com que ela faça, que as respostas dela sejam respostas mais complexas, que sejam umas respostas mais profundas, e não fazer perguntas que a pessoa responda só com sim, não, talvez, quem sabe, né? Isso Perfeito. também é importante. Porque na É hora que você importante. faz perguntas à pessoa sobre aquilo que ela está falando, ali você demonstra que você está prestando atenção no que está sendo dito. Perfeito. Perfeito, professor. Eu gostaria que, a partir de agora, a nossa live não pode ser tão longa assim, porque senão ela fica longa demais para as pessoas e ela vai ficar gravada no Instagram, né? Mas eu gostaria que a senhora falasse suas palavras finais, seus agradecimentos, depois eu falarei da minha parte. Eu quero agradecer, Djalma, esse momento aqui com você e com todos os presentes. Quero dizer da minha satisfação em conhecê-lo pessoalmente. Nossa conexão foi muito rápida, não é? Nós nos conhecemos, tudo aconteceu dentro do prazo de uma semana, nos É, conhecemos pessoalmente e a nossa conexão, assim, foi imediata. E aqui isso, estamos hoje, né, nessa isso. conversa, nessa troca muito rica, né, por sinal. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando, de estar divulgando também, em certa medida, o meu trabalho, né? Eu trabalho, além de professora, eu trabalho como palestrante nas áreas de comunicação e autoconhecimento. Ah, nós trabalhamos, assim, não apenas com a questão das técnicas de oratória, mas nós trabalhamos, sim, com a comunicação, a boa comunicação, né? E essas palestras oferecidas a empresas e órgãos que buscam, né, fazer com que a comunicação seja assertiva dentro do trabalho, né, dentro da empresa, e também com pessoas que querem aprender a se comunicar melhor, respeitando o outro, se respeitando. Eu agradeço muito, Djalma, pela oportunidade, viu? Eu que te agradeço, foi um prazer ter essa conversa, esse bate-papo sobre comunicação ativa a você e dizer para as pessoas que aguardem que novidades vêm por aí, né? Muita coisa boa vem por aí, muita coisa boa está sendo construída. Então é só aguardar e seguir nossos Instagrams. Eu peço que vocês comentem depois sobre a nossa live. Vai lá no Instagram, comenta, recomenda ela para as pessoas observarem, olharem. Vai ficar no Instagram, no @Djalma Santos Coach. Depois a professora Sulamita também vai ter essa live no Instagram dela. Então compartilha. Aquilo que é de bom, aquilo que é a boa mensagem, aquilo que é a positividade, aquilo que é o conhecimento que constrói, que eleva, nós temos a obrigação até de compartilhar com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente conhece, porque você está dando a oportunidade, muitas vezes, para alguém que mais precisa. Às vezes, eu vejo assim, a live ela tem um papel fundamental. A live ela não é para todas as pessoas.
mas a live ela fala no coração daquela pessoa que mais precisa. E às vezes não é durante a live, é após a live. Então, ela tem esse fundamento. Então, compartilha, segue os nossos Instagram. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram conosco, um número bom de pessoas que estão participando dessa live. Agradecer a todos, se sintam abraçados, apertados, se sintam dado uma boa noite que eu vou dar para todos vocês, em nome de Deus, que todos fiquem com o Todo-Poderoso, que vocês tenham uma boa noite de sono. Hoje é um dia que é o dia da consciência negra, né? E eu postei alguma coisa também no meu Instagram, dizendo que hoje é o dia da raça humana, hoje é o dia da igualdade, hoje não é o dia da segregação, hoje não é o dia da desigualdade, hoje é o dia da igualdade. Então não é a cor da pele que me define. O que me define é o meu caráter, é a minha atitude, o meu comportamento, os meus conceitos, os meus princípios. E eu gostaria de desejar para todos vocês uma noite maravilhosa. Aguarde a nossa próxima live. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Um beijo, minha gente. Beijo. Tira uma foto nossa aí, pessoal. Tira uma foto nossa aí e coloca lá. Vamos lá. Acho que alguém tirou, né? Espero. Eu acho que sim. Beijo. Eu paralisei, Tchau, eu tchau, fiz assim, ó. Tchau. Isso. Tchau.